Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de uma das crenças mais duradouras e fascinantes da história, a religião do Antigo Egito. Imagina só, por mais de 3.000 anos, toda a cultura do Antigo Egito foi movida por um único e grande objetivo: alcançar a vida eterna. E essa busca moldou a sociedade, a arte e a arquitetura deles de um jeito que nos impressiona até hoje. Beleza. Então, para a gente entender isso, vamos dar uma olhada em como essas crenças surgiram, como elas eram praticadas no dia a dia, qual era o papel delas na sociedade e, claro, por que elas continuam nos fascinando tanto. Primeiro de tudo, para sacar essa obsessão egípcia pela vida após a morte, a gente precisa entender o mundo deles. E a chave para tudo isso está na geografia daquele lugar. Pensa assim, a existência deles era um contraste absurdo. De um lado, o rio Nilo pulsando vida, fertilizando a terra. Do outro, o deserto, imenso, mortal, cercando tudo. Essa dualidade entre vida e morte estava ali, na cara deles, todo santo dia. E esse ciclo, que eles viam acontecer todo dia, com o nascer e o pôr do sol, virou um modelo principal para entender a eternidade. Se o sol podia morrer e renascer diariamente, por que a alma humana não poderia fazer o mesmo? Essa visão de mundo toda era explicada através de mitos muito poderosos. Eles funcionavam como um projeto cósmico, sabe? Respondendo às maiores perguntas sobre a criação e a própria existência. A história da criação mais importante vem de Heliópolis. Ela explica como, a partir de um oceano de caos, o deus Atum se criou sozinho e deu início à criação dos primeiros deuses, numa ordem bem clara, de geração em geração. Esses 9 deuses formaram a Eneade, o panteão principal que colocou ordem no caos do início de tudo. Eles eram basicamente a fundação do universo. Agora, o que é realmente interessante é como um outro mito foi lá e encarou de frente o maior medo da humanidade: a própria morte. O mito de Osíris é uma baita história de traição e lealdade, mas o poder real dele está na ressurreição. Ao se tornar o senhor do mundo dos mortos, Osíris não só venceu a morte para si mesmo, ele abriu o caminho para que todos pudessem fazer o mesmo. Isso aqui resume tudo de forma brilhante. Osíris se tornou o exemplo divino. Ele mostrou que a morte podia sim ser superada, e cada egípcio que morria buscava seguir os passos dele. Vamos avançar então para ver como toda essa crença era colocada em prática. Não era só uma questão de fé, não. Era uma preparação super meticulosa. A prática religiosa acontecia em 3 níveis principais. Tinha os cultos oficiais, aqueles dos grandes templos organizados pelo Estado, os cultos populares, praticados dentro de casa, e os importantíssimos cultos funerários. O culto funerário era um processo super detalhado, pensado para equipar a pessoa para a jornada e para o julgamento no outro mundo. Cada etapa era absolutamente essencial para garantir a vida eterna. Um conceito-chave aqui era o Ka, que era como a alma, a força vital da pessoa. Acreditava-se que o Ka precisava voltar ao túmulo para se nutrir das oferendas que os vivos deixavam. Isso criava uma conexão perpétua entre os dois mundos. Mas esse sistema religioso todo não era só sobre a vida após a morte, viu? Ele era o próprio alicerce do poder na sociedade egípcia. E bem no centro desse sistema estava o faraó. Ele não era só um rei, ele era a ponte viva entre o céu e a terra, a encarnação do deus Horus, o único que podia falar diretamente com os deuses em nome do povo. Esse status divino legitimava completamente o governo do monarca, garantindo a ordem social e até a cósmica. Desobedecer ao faraó era desobedecer aos próprios deuses. Uma quebra fascinante nessa tradição toda foi a tentativa do faraó Akhenaton de impor um monoteísmo, estabelecendo o culto a um único deus, Aton. Foi uma reforma radical que, no fim das contas, não durou. E o mais incrível é que, embora a religião em si tenha desaparecido, seu legado provou ser, de certa forma, eterno. O fascínio que ela exerce sobreviveu milênios. Lá pelo século V depois de Cristo, o conhecimento dos hieróglifos se perdeu e as práticas antigas desapareceram, dando lugar a novas crenças. A religião dos faraós parecia estar morta e enterrada. Mas o fascínio por ela continua vivo através de 2 fenômenos bem diferentes: a egiptomania, que é a reutilização do estilo egípcio na nossa cultura, e a egiptosofia, que é a tentativa de grupos modernos de reviver o conhecimento mágico religioso deles.
E isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Será que um sistema de crenças tão ligado ao seu tempo e lugar pode de verdade ser trazido de volta à vida? A busca pela eternidade, pelo visto, continua.